Pessoal, que bom ver vocês aqui de novo no nosso canal. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. E hoje eu trouxe um tema que pode ser polêmico, mas é importante que seja dito. Eu vou falar para vocês todas as pacientes e as situações que eu me recuso a operar. Pois é, pessoal, como médico e como cirurgião plástico, eu tenho autonomia para em algumas situações eu não indicar cirurgia ou me recusar a operar. Lógico, desde que não seja uma situação de urgência e emergência. A primeira situação são aquelas pacientes que têm uma expectativa irreal, ou seja, aquelas pacientes que têm uma expectativa que não condiz com a realidade. Eu vou dar um exemplo claro. Pacientes que já foram mães, já tiveram 2, 3 gestações, ou então pacientes que perderam muito peso, sofreram uma grande perda ponderal, pacientes que estão na faixa dos seus 50 ou 60 anos. Todas essas 3 situações que eu te falei, que querem ter o mesmo resultado de uma menina jovem na faixa dos 20 anos, que nunca engravidou, nunca foi acima do peso, tem pele e colágeno forte, e fez uma lipoaspiração e ficou com um resultado excepcional. Esse é uma das maiores contraindicações de cirurgia, porque é importante que a paciente entenda onde nós podemos chegar no corpo dela. E aí tem uma questão de comparação das redes sociais também. Nós somos bombardeados com resultados midiáticos, resultados astronômicos, que muitas vezes não se aplicam à realidade dessa paciente. São histórias diferentes, estilos de vida diferentes, e uma biologia e anatomia completamente diferentes umas das outras. E aqui vai um alerta. Se você gosta de rede social, acho ótimo, traz muita informação, mas tome cuidado com as comparações. Muitas delas podem não se aplicar à sua realidade. A segunda situação que eu me recuso a operar são aquelas pacientes que estão fazendo cirurgia não porque elas querem, mas na tentativa de agradar o esposo, ou algum familiar, alguma amiga, enfim, na tentativa de resolver algum outro problema que não seja a satisfação dela com o próprio corpo. Por que isso é importante? Porque mesmo que a cirurgia fique perfeita, ela vai continuar descontente, porque a razão do problema não estava no corpo dela, e era um problema externo que ela tentou cobrir fazendo uma cirurgia plástica. Quando eu identifico uma situação como essa, eu também me recuso a fazer a cirurgia. A indicação é que essa paciente resolva esse problema, seja conjugal, no trabalho ou qualquer outro problema que seja, para que aí sim ela faça a cirurgia. Até porque no pós-operatório essa paciente vai precisar de muita força mental. Ela vai precisar estar com o psicológico em dia, porque o pós-operatório não é fácil. Precisa de muita resiliência e muita paciência. Os resultados não são imediatos, não são do dia para a noite, não é igual no cabeleireiro, é completamente diferente. É um processo, e para passar por esse processo é muito importante paciência, resiliência e uma saúde mental e psíquica em dia. Outra situação que eu também não opero são aquelas pacientes que estão ou muito acima do peso, com uma bioimpedância, com uma gordura visceral muito elevada, muita porcentagem de gordura corporal e pouca massa magra. Por que disso? Operar uma paciente que está acima do peso com muita gordura visceral aumenta o risco de complicação e o resultado do ponto de vista estético fica aquém, ou seja, fica inferior do que poderia ser se essa paciente tivesse com uma massa muscular e com um peso adequados para sua altura. Por isso, se você está acima do peso, está com muita gordura, seja visceral ou gordura corporal, o mais importante nesse momento é que você passe por um processo de emagrecimento visando não somente o peso, mas visando perder gordura corporal e gordura visceral, com o aumento de massa magra, massa muscular. Aí você vai poder fazer sua cirurgia com mais segurança e com um resultado estético muito melhor. Outra situação muito recorrente: alteração nos exames laboratoriais ou cardiológicos. Quando uma paciente vem com algum déficit de vitamina, de ferro ou alguma alteração no eletrocardiograma ou ecocardiograma, é importantíssimo que esse problema seja resolvido antes da cirurgia. No caso da vitamina D, que seja feita a reposição, no caso do ferro, que seja reposto ferro, e no caso de alguma outra alteração como exame cardiológico, que seja avaliada por um cardiologista que indique o tratamento adequado para que essa cirurgia seja feita com segurança.
Outra situação que exige muita atenção são aquelas pacientes que não se organizaram financeiramente para o pós-operatório. É lógico que a cirurgia é uma etapa importantíssima e vai determinar grande parte do seu resultado. No entanto, o pós-operatório é igualmente fundamental e os cuidados necessários no pós-operatório, como as sessões de câmara hiperbárica, as sessões de drenagem, o uso de meias, cintas, talas e todos os medicamentos do pós-operatório fazem toda a diferença. Por isso, é importante que você reserve parte do seu orçamento para cobrir as despesas do pós-operatório. Então, muita atenção, se você está pensando em fazer uma cirurgia plástica, saiba que você deve reservar, em média, 10% do valor total da cirurgia para o seu pós-operatório. E a última situação que eu me recuso a operar são aquelas pacientes que trocam beleza por saúde, médico. E a minha maior e principal prioridade é a saúde e segurança dessa paciente. Algumas pacientes, elas querem que a gente limpe mais do que as regras permitem. E esse jogo eu não jogo. Nós sempre respeitamos os limites estabelecidos. E isso é fundamental, porque esses limites eles foram estudados para garantir a maior segurança do procedimento. E para mim, segurança é inegociável. Em primeiro lugar, saúde e segurança. Em segundo, vem minha preocupação com a sua estética e com a sua beleza. Essa ordem nunca pode ser invertida. Quando isso ocorre, é quando tem problemas e geralmente esses problemas são graves. Espero que vocês tenham entendido todos os motivos pelos quais a gente não opera. E falando nisso, eu vou falar de um cirurgião britânico que se disse a seguinte frase: você demora 3 meses para aprender uma técnica cirúrgica. Demora 3 anos para saber quando indicar essa técnica cirúrgica. E demora 30 anos para saber quando não indicar essa técnica cirúrgica. O que ele quer dizer com isso é que muitas vezes a decisão mais sábia, mais importante e que exige maior expertise do médico não está quando ele indica uma cirurgia, mas quando ele se recusa a operar determinada paciente.